Graça e paz, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Mais uma vez juntos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje eu tenho um texto que eu estava meditando nesta manhã e que eu gostaria de compartilhar com você porque é um assunto recorrente, um assunto corriqueiro no nosso meio, apesar de muitas vezes muitas pessoas não perceberem. O texto está em Deuteronômio, capítulo 13, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Quando um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: Vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor vosso Deus os prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando eu comecei a meditar neste texto, a partir do capítulo 13 de Deuteronômio, quando eu li este texto, eu me lembrei de algumas coisas que eu já vivi e que é muito comum, apesar de muitas pessoas não perceberem. Aqui este texto ele fala de um profeta no meio do povo de Deus que diz sobre algum sinal, algum prodígio, alguém, e depois de falar ele realiza esse sinal, esse prodígio, e logo em seguida ele convida a pessoa para servir a outros deuses. A princípio, a gente muitas vezes vê no meio do povo de Deus pessoas que a gente olha e são carismáticas, pessoas amáveis, pessoas inteligentes, pessoas que são envolventes, e a gente acaba nos apegando porque é fácil a gente se envolver com pessoas que têm essas qualidades. E às vezes, no meio do povo de Deus, tem pessoas que elas não têm essas qualidades, elas fingem ter essas qualidades, porque na verdade elas não são de Deus. Porque as qualidades que nós precisamos na vida das pessoas e ter nas nossas vidas é o fruto do Espírito, que é algo puro e maravilhoso e gera todas essas e outras qualidades na vida de um cristão. Mas como o Senhor Jesus disse que isto seria possível, porque Ele mesmo permitiria para saber o que está no meu coração e no seu coração, no nosso meio vai aparecer pessoas que aparentemente são de Deus, mas não são. E como é que nós vamos perceber que elas não são de Deus? Pelos conselhos dessas pessoas, as orientações que ferem princípios da palavra de Deus. Alguém te aconselhar, alguém te orientar, ferindo princípios da palavra de Deus, fique atento e comece a observar, porque tem algo errado. O próprio Senhor Jesus disse, ele afirmou em sua palavra, quando ele esteve aqui, nos ensinando, ele disse em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15 até o 18, ele disse o seguinte: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa produzir maus frutos, e não pode árvore má produzir bons frutos. Você vai conhecer a árvore pelo fruto. Olha o que o Senhor Jesus disse, ele já orientou que no meio de nós haveriam pessoas malignas, perversas, disfarçadas de crentes. Mas pelas suas atitudes, o seu comportamento, seu relacionamento com a família, com a sociedade, com seus negócios, com a igreja, enfim, pelo seu comportamento, ele sempre vai deixar escapar que ele ou ela não serve ao Senhor, mas é lobo disfarçado de ovelha. Então isso é muito comum no meio de nós, povo de Deus, terem pessoas que parecem ser de Deus, mas na verdade são instrumentos do adversário para nos levar a pecar, assim como elas vivem em pecado. Lembrando lá o texto de Deuteronômio 13, no versículo 3, falando, olha, vamos, essas coisas são maravilhosas, vamos servir a outros deuses, porque este sinal provém deles. É claro que de uma outra forma, muitas vezes, mas o princípio vai ser o mesmo. Tá bom? Fique atento, Deus te abençoe, não fique
confiando cegamente nas pessoas, mas tome muito cuidado. Talvez você esteja bem próximo de um lobo disfarçado de ovelha. Deus te abençoe. Fique na paz. Até a próxima.